estamos de volta com o programa Educare, hoje falando sobre doação de órgãos. Você pode participar conosco mandando e-mail para programabc@net.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Meu convidado é o Dr. Fábio Kopp, que é advogado, faz parte da comissão da OAB de Santo André, que trata especificamente da doação de órgãos, de tecidos. Tem uma questão de medicamentos também, né, Dr. Fábio? Sim, medicamentos também. Bom, nós, no primeiro bloco, o senhor comentou de que alguns órgãos e tecidos podem ser transplantados intervivos, né? É intervivos? Intervivos, isso. E, só que não é tão simples assim, né? Não. Eu não posso, uma pessoa precisa de um rim, eu sou compatível, eu não tenho parentesco com ela, eu quero doar. Eu assino um papel e tudo bem? É assim, não? Não, infelizmente não é assim. Para justamente, porque na Constituição, na lei, é proibida a venda de órgãos. Né? É crime vender órgãos, apesar de que a gente sabe que existe isso em todos os lugares, existem no mundo todo esse tráfico de órgãos, né? A venda de órgãos e tecidos humanos. Porém, para a doação dos rins e fígado, um vivo pode doar por um outro. Certo. Porém, até um parente de quarto grau. Okay. Quem que é um parente de quarto grau? Até seu primo. Então, você pode doar para o seu pai, para sua mãe, para os seus tios, para o seu avô, para os seus tios e para os seus primos. Tá. Irmãos também, né, que são os colaterais. Passou de quarto grau só com autorização judicial. Seriam os filhos dos meus primos de primeiro grau? Os filhos do primo já não serve mais, já não pode ser doado, porque são parentes de quinto grau. Até o quarto grau precisa de um procedimento Até judicial? O quarto grau não precisa de procedimento, uma autorização, né, de vontades, e é feito no hospital, uma autorização, constata-se o grau de parentesco e é realizado, tira-se de um órgão de um e transfere para o outro. No caso do rim, um rim, possuímos dois, né, tira-se um rim, passa-se para o receptor. No caso do fígado, tira-se uma parte do fígado, porque é um órgão que se regenera, né, e vai para o receptor. Certo. Passando do quarto grau, a partir do quinto grau, que seriam os filhos dos primos e outros parentes, só com autorização judicial, que é um alvará judicial perante a justiça. Lá vai ser explicado que aquilo não é um fim comercial, vão ser assinados várias autorizações, vários documentos, feitos relatórios médicos de compatibilidade, e aí ali o juiz vai decidir, vai dar o alvará ou não, a permissão, alvará é uma permissão, né? Uma permissão para ser feito esse transplante. E entre as pessoas que não têm parentesco, é o mesmo procedimento? O mesmo procedimento. Passou de quinto grau, ou não parentescos, né? Não tem linha de parentes, tem que ser por alvará judicial. O transplante de medula funciona da mesma forma ou não? O transplante de medula tem um banco de medulas, né? Esses são os tecidos. Certo. Os tecidos, existe uma fila, né? Ou no caso porque a medula é uma coisa muito... A medula é muito difícil a compatibilidade da medula, por isso que existe um banco de cadastro entre estados. São os únicos tecidos que têm um cadastro interestados. Uma pessoa que está cadastrada em São Paulo, com aquele tipo sanguíneo, com aquela compatibilidade, pode ser uma pessoa do Paraná precisando, que aí a pessoa vai lá, doa, porque é muito difícil a compatibilidade de medula. Né? Aí não existe, aí é caso de compatibilidade, aí não precisa dessa, é uma autorização, assim, uma autorização como se fosse um parente, né? É uma autorização feita, uma coisa simples para doar aquela medula, porque a medula é como se tirasse sangue, como se fosse uma doação de sangue. Vamos pensar dessa maneira, né? Ela tira da medula, mas vamos pensar numa transfusão de sangue. A gente, quando vai no hospital doar sangue, a gente não precisa de uma autorização, não precisa de uma vontade, uma assinatura de vontade que está doando sangue. A gente doa, então a medula é bem parecida com a doação de sangue. É uma coisa bem mais complicada, né? Mas é um procedimento parecido. E tem um banco também de doadores, né? Banco de doadores. A pessoa tira o sangue e faz, enfim, aquele para saber a compatibilidade com quem é. Exatamente. E depois, se precisa, tira o líquor, né? Que é o líquido da medula, para poder doar para quem está com leucemia. Dos casos que o senhor tem atendido, tem algum caso assim, que eu fico imaginando também
ali o misto de dor e de alegria, né, de quem está doando e de quem está recebendo, né? O senhor acompanhou algum caso assim que foi muito marcante? Algum caso, a gente fica sabendo, porque que acontece hoje? Não tem aquela comunicação da família do doador. Tem sigilo? Tem um certo sigilo. Tá. Tem um certo sigilo, é uma coisa formal, não é uma coisa, é uma coisa informal esse sigilo, né? Não é uma coisa assim, ó, você não pode conhecer. Tá. Não, evita-se a doação por conta disso mesmo. Tá. Depois a família pode vir, eu doei não que isso vai acontecer, mas eu doei um órgão, eu doei o coração para o seu filho, eu preciso de dinheiro. Então se torna certos... Não são todas. Sim. Eu conheci já famílias que se conheceram, né? E eu acho que a pessoa naquela hora de mais dor teve aquela vontade de doar. Acho que ela não estava pensando em dinheiro, ela estava pensando que a vida daquele ente querido ia continuar. Certo. Em uma outra pessoa, né? Então, certo, acho que era essas pessoas se comunicarem. Imagina doar um coração de uma pessoa da família para um outro, sabendo que fez com que aquela pessoa vivesse. Então, acho que é uma esperança, né? Eu acho que até a fila de transplantes diminuiria com essa comunicação entre a família dos doadores e dos receptores, né? Porque acho que cria um vínculo, né? Cria um laço né, de saber que um laço afetivo de saber que aquela pessoa está com um órgão de não um, né, mas vários, né? Mas vários que salvaram 20 tem vidas. Que fazem múltiplos órgãos. Múltiplos. Né? Tem um caso de uma menininha há pouco tempo que fez o transplante de 7 órgãos. Nossa. Né? Porque ela nasceu com um problema congênito, um problema em todos os órgãos, uma doença rara, e teve que fazer vários transplantes e deu certo. Mas pensando em um outro lado, pode se salvar a vida de 10, 15 pessoas. Então, né, pensar melhor, né, quando vai se doar, né? Eu acho que era válido essa interação entre a família do doador e do receptor. Seria um laço, assim, incentivaria mais e o senhor tem acompanhado e visto que tem sido muitos poucas benéfico, né, esse contato. Então, seria benéfico, mas é bem pouco, é muito pouco. É uma coisa assim de 1, 2% que se encontram. Assim, às vezes até por acaso no hospital, às vezes acompanha, quer saber para quem que foi, mas é uma coisa bem sigilosa, né? É complicado, não é tão fácil assim. O medicamento, os transplantados depois têm um medicamento que tem que tomar para o resto da vida, né? Sim. O Estado fornece esses medicamentos também para essas pessoas? Então, são medicamentos, eles são classificados como alto custo. Antigamente não, 3, 4 anos, alguns vinham da Suíça até, né? Porque era usado o seu Sept. Ele vinha da Roche, ele vinha da Suíça. Agora estão sendo feitos aqui no Brasil os genéricos, né? Que estão sendo bem aceitos, né? Mas são medicamentos caros, medicamentos alto custos. Cada comprimido tem o Rapamune, cada comprimido custa 40, 50 reais para o Estado. Né? Vai comprar numa farmácia, vai pagar bem mais caro. Mas eles são oferecidos pelo Estado. Acontece de algumas vezes esses medicamentos serem dispensados menos do que o paciente precisa. Então, aquela prescrição médica está prescrevendo 30 comprimidos, o Estado, por uma falta ou por uma falha, não fornece aquele número de medicamentos. Aí cabe uma ação de medicamentos, né, de concessão de medicamentos, com uma liminar, uma rapidez, porque o órgão não pode ser transplantado sem medicamento, porque senão o corpo vai expulsar aquele corpo estranho como se fosse uma doença ali, né? Então, os imunossupressores, esses medicamentos imunossupressores, eles evitam com que a pessoa tenha uma rejeição desse órgão transplantado. Mas eles são fornecidos pelo Estado e são medicamentos de alto custo. E aí, no caso da pessoa ter algum problema de precisar desses documentos, no caso, Santo André tem esse órgão, essa comissão específica, comissão, né? Tem uma comissão. Tem uma comissão específica para tratar desse assunto. Tem uma comissão específica. E nos outros lugares, quem que a pessoa poderia procurar? Procurar a Defensoria Pública. A maioria dos municípios, hoje Santo André também tem a Defensoria Pública. A Defensoria Pública entra com esse tipo de medicamento, com esse tipo de ação para concessão de medicamentos. Não só de transplantes, mas todos, né? A pessoa é pagadora de impostos, é assegurada pela Constituição Federal,
a saúde. Para a pessoa ter saúde, subentende-se que com medicamento, muitas vezes, da maioria das vezes. A Defensoria Pública tem atuado bem na concessão desses medicamentos, né? Ingressando com ações na Justiça e obtendo êxito. E alguns municípios não têm Defensoria Pública, é a própria OAB, que na assistência judiciária, que atende esses cidadãos. Do que você tem acompanhado, né, dessa questão de doação, o que você acha que as pessoas assim, ainda precisam de informação? Ou que não é divulgado, que fala, olha, gente, isso é importantíssimo, as pessoas saberem, para que a gente agilize isso, para que mais pessoas sejam beneficiadas? No caso do transplante, Luciane, eu acho que é mais deixar a vontade expressa. Né? Chegar para os familiares e falar assim, não, a minha vontade é doar o órgão. Porque aquilo ali vai junto com o corpo embora e não vai ter utilidade nenhuma. Então, explicar para a família o que é o transplante, o que vai acontecer, que aquilo ali não é que a pessoa vai entrar com um unha cravada no hospital e vai ser doador de órgãos. Sim. Não, isso daí não acontece. É a conscientização mesmo, o tratamento melhor nos postos de saúde, nos hospitais públicos, em alguns hospitais particulares também o atendimento precisa ser melhorado. Mas começa de casa mesmo, de expressar a vontade, né? Expressar e deixar bem todos os familiares cientes que se acontecer alguma coisa comigo, eu quero ser doador de órgãos. Porque como a gente conversou no começo, só a família pode autorizar. Certo. Só a família, mais ninguém pode autorizar. A família, até que grau de parentesco? Os familiares, pais, mães, os filhos, né? É que tem certo... vamos pegar um doador de 80, 90 anos, certo, né? E não vamos fazer um transplante num idoso de avançada idade. Entendi. Às vezes o sofrimento dele é maior. Então, geralmente são pessoas novas, os doadores, uns 50 até 50, 60 anos. Né? Geralmente tem parentes, tem filhos, tem algum familiar, qualquer familiar. Eu posso deixar alguma coisa por escrito? Eu posso fazer uma autorização? Bom, apesar de qualquer forma, a família vai ter que atuar. Mesmo deixando a autorização, por incrível que pareça, é a família. É a família. É a família que vai autorizar isso. Bom, eu conversei aqui com o Dr. Fábio Cópia. Você que quiser saber um pouco mais sobre o assunto, pode entrar em contato com ele através do e-mail fabiocopia@yahoo.com.br e também pelo telefone 11 9826 39543. Obrigada a você que esteve conosco no Educare. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá!